Bronquiolite, por definição, cadê a definição de bronquiolite? A gente sabe que é uma doença viral, aí já colocou, ok. É uma doença viral, tá? Aguda, vocês sabem disso. Que, teoricamente, o objetivo do vírus é atingir as vias aéreas superiores. Então, por que é importante eu saber isso, doutor? Porque eu tenho que ter uma noção sobre isso. Porque, basicamente, gente, você tem que entender como o seu paciente vai chegar. Na estação de pediatria, você tem que entender como o seu paciente vai chegar. Se você está fazendo prova teórica, você tem que entender como o examinador vai te apresentar o paciente. E no dia a dia também. Então, o paciente que tem uma bronquiolite viral aguda é um paciente que vem com um quadro clínico de IVAS, infecção de vias aéreas superior. Então, como que chega esse paciente, já dando spoiler do caso clínico? O paciente vai chegar congestionado, o paciente vai chegar com coriza, vai chegar com rebaixamento, pode chegar, vai chegar com tosse. Então, se ele não chegar com isso, ele vai vir com antecedente. A mãe, o pai vai dizer, olha, doutor, tem uns 3 dias que ele começou a ter tosse, uma tosse que não parava, uma tosse com catarro ou seca. Do nada, ele começou o nariz trancar, não está conseguindo mamar, cara. Atenção nisso, isso é muito importante. Você precisa saber fazer, preste bem atenção. O que você precisa, Ana Isabel, obrigado. Ana, aproveita aí, compartilha nos seus grupos aí, que você é revalidando, né? Então vamos lá. Você precisa, no momento da estação, na estação de bronquiolite, na estação de pediatria, existem coisas do esqueleto que você não pode esquecer, cara. Que se você esquecer, você vai se prejudicar, vai estar no PEP. A gente vai fazer um ao vivo aqui e vocês vão ver. E existem coisas que, teoricamente, não precisa você falar, e você perde tempo fazendo isso. Um outro detalhe que eu sempre digo nas lives, vocês precisam aprender a fazer pergunta em bloco. Olá, eu sou o Dr. Rodrigo, sou médico responsável pelo seu atendimento. Você pode me dizer seu nome, sua idade, profissão, estado civil, pode me dizer o nome e idade da criança. Vocês precisam saber fazer isso. Há quanto tempo começou e a primeira vez, qual a localização? Bloco de 3 ou 4 no máximo. Não enche o ator de coisa, porque ele não vai saber, tá? E se o ator não souber, ele vai terminar prejudicando você sem querer, porque você vai perguntar demais, e tem gente que fala assim, ah, não, mas eu tenho que perguntar para pontuar. Cara, mas não é assim, você não consegue desenvolver um raciocínio clínico e pontuar na sua estação, que é o que você quer. Aqui eu deixei claro no slide que eu quero que você observe, é o primeiro episódio de sibilância que o lactante vai ter. Então, gente, quando você vê a mãe te dizer, não, doutor, ele nunca teve isso, é a primeira vez, cara, tem que bater na sua cabeça a possibilidade de uma bronquiolite viral, tá? Isso é muito importante. Então eu deixei claro para você no slide aí que se trata do primeiro episódio. E quanto tempo isso aí acontece? Qual que é a idade básica para isso acontecer? Cara, 6 meses, 7 meses. A gente vai chegar já falando na epidemiologia sobre isso aqui, mas você já tem que ter uma noção quem é o paciente que vai vir com bronquiolite, porque pode parecer uma pneumonia, mas não é uma bronquiolite. Mas vamos lá, produção. Próximo slide, vamos ver o que é que tem aqui. De novo, você que entrou aí, compartilha essa live, escreve para mim de onde você é, se você já está bem em bronquiolite, se você está com dúvida ainda em bronquiolite, se você tem alguma dificuldade ainda nesse tema. Aqui eu coloquei somente ideias de alguns guidelines para vocês terem noção. Na Escócia, na Austrália, na África do Sul, basicamente a gente tem o guideline mais atualizado que é o nosso. Eu acredito que está em torno de 2020, mais ou menos. E agora, 2025, né, teve atualizações, vocês sabem que tiveram atualizações, mas a atualização foi para medicamento, que a gente utilizava uma imunoglobulina que é o Palivizumab, que está em transição com uma outra imunoglobulina da fase, tá? Então, doutor, quer uma dica, cara? Não vai gravando isso, não. Ah, eu preciso saber como tratar bronquiolite. Cara, não foca no medicamento, porque essa imunoglobulina é muito cara, o SUS começou a distribuir há pouco tempo, tá? E além de tudo, tem algo importante. É só para grupos prioritários, não é todo mundo que recebe, tá? Não é toda mãe que recebe para prevenir essa doença, porque é um medicamento muito caro. Então, o INEP não vai cobrar isso para vocês, tá? O médico do Revalida é o médico de atenção primária, é aquele médico do postinho, do dia a dia, que tem que saber coisas básicas. Então, tratamento para bronquiolite, como medicamento, eu não indico você focar muito nisso aí. Agora sim, tem um tratamento que a gente vai falar aqui nessa live,
falar aqui nessa live que você precisa saber. Mas vamos lá, vamos pular de slide, vamos rapidamente entender um pouco mais sobre a bronquiolite. E a gente precisa entender sobre a etiologia. Eu coloquei para vocês aí, tá na tela, se você quiser tirar uma foto, um print, agora é o momento, tá? Porque, basicamente, o vírus mais comum que causa isso é o vírus essencial respiratório. Cerca de 70% a 80% é causado por esse tipo de vírus. Entretanto, a gente pode ter rinovírus ou outros vírus que podem gerar isso aqui. Mas o vírus mais comum, você que vai fazer prova teórica, tem que lembrar que é o vírus essencial respiratório, tá? Isso é algo importante. Basicamente, é isso que você precisa saber da bronquiolite até agora. O que é que eu quero que você leve na cabeça como informação? Cara, isso aqui é importante. Uma porcentagem bem pequena dos pacientes evolui muito mal, muito mal. Alguns pacientes até chegam a óbito, inclusive é um gasto público absurdo, tá? Para o Ministério da Saúde. Mas a maioria vai estar muito bem, tá? Não precisa você fazer nada porque é algo muito normal no dia a dia. É muito normal para a pediatria. Mas o que você tem que aprender é essa dica que está aqui, que o período de incubação é de 4 a 5 dias, porque a mãe vai chegar dizendo para você que o bebê estava bem e depois de 2 ou 3 dias ele começou a ficar mal. Ele começou a piorar, começou com um quadro de taquipneia importante. Isso tem que chamar atenção, isso tem que chamar a sua atenção. Mas vamos lá, vamos para frente para ver o que é que tem mais de interessante para a gente aqui. Vamos lá, produção? Os critérios de gravidade, isso também eu acho que é importante, porque você tem que saber se você tem que internar esse paciente, se você não tem que internar esse paciente. Isso é algo muito, muito, muito importante, tá? Quem é o bebê que você vai internar na bronquiolite? Porque pode te chamar atenção, você pode ficar desesperado e não precisa, tá? Não precisa, porque é um quadro viral e é autolimitado. O que é que vai te chamar atenção? Bebê prematuro, menor de 6 meses, se tiver alguma patologia congênita, esse bebê é o bebê que vai internar. Então não perca tempo. Um dos erros muito grandes que as pessoas cometem é não dar a conduta correta. E uma das coisas importantes é você saber conduzir bem esse quadro dessa criança, tá? Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos ver o que, é que tem mais de interessante pra gente aqui. Diagnóstico. Isso aqui eu acho que é a parte que você que está assistindo essa live agora, você que vai assistir depois, cara, não faça cagada, não faça merda. Por quê? Não pense em solicitar exames para fazer o diagnóstico de bronquiolite. O diagnóstico é clínico. A gente sabe que o PEP, ou seja, que o PEP geralmente não tem um checklist negativo. Ah, doutor, se eu perguntar tal coisa, eu vou perder ponto? Cara, você não vai perder, mas você pode deixar de pontuar. Isso é algo importante, tá? Então, no exame como esse, se você basicamente solicita exame para fazer diagnóstico, cara, você pode rodar. Então, o diagnóstico é clínico da bronquiolite. Vamos lá? Você que está em casa aí, tiver alguma dúvida de bronquiolite, compartilha essa live e comenta aqui pra gente se você tem alguma dúvida sobre a bronquiolite viral aguda. Quadro clínico é o que tem que estar na sua cabeça. O quadro clínico, como é que o paciente chega? Lembra que eu falei? Sinais e sintomas de vias aéreas superiores, infecção de vias aéreas superiores. Então, tosse, coriza, tá espirrando demais, a mãe disse que estava assim, deixou de mamar, e depois do nada, a partir do segundo, terceiro dia geralmente, terceiro dia que isso acontece, do nada o bebê desenvolveu um taquipneia importante, começou a ficar taquipneico, não quer comer, pode rebaixar, tá? Pode rebaixar, isso é algo importante que pode acontecer. E o que você vai acontecer? Vai se desesperar? Não. Vai pegar o exame físico e vai se desesperar? Não. Você vai seguir a sua sequência e fazer o tratamento correto, como eu vou dizer para vocês aqui. Então, o paciente pode apresentar, como eu mostrei para você, a taquipneia, que é a parte mais importante que vai chamar a atenção, o desconforto, pode vomitar, inclusive catarro, o bebê pode vomitar muito, tá? Isso é algo que tem que estar na sua cabeça. Você tem que saber isso aí. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui, que a gente já vai fazer um checklist ao vivo. Checklist ao vivo. Então, o tratamento da última atualização de 2017. Presta atenção que o INEP pode cobrar isso para vocês, tá? 2017. A última atualização do guideline deixou claro que não fazemos broncodilatador de rotina, tá? Isso você pode pontuar negativo. Não se faz broncodilatador.
a Sociedade de Pediatria, juntamente com o Ministério da Saúde, tem algumas discrepâncias, mas você tem que lembrar que a base de vocês é o Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde não orienta a fazer broncodilatador, corticóide, adrenalina, que tem gente que quer tratar bronquiolite como se fosse um quadro asmático. Então não faça adrenalina. Fisioterapia respiratória, até hoje existe um embate muito grande. Então, eu fosse você, eu não orientaria isso. Então, aqui, anota aí, você que está em casa, tira o print, você que está estudando, você que quer passar na prova, anota isso que eu estou falando a você. Coisas que eu não posso fazer no paciente com bronquiolite. Broncodilatador, adrenalina, corticoide, fazer antibiótico, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? São coisas que você não pode ir para a prova sem saber. Antiviral também você não vai fazer e fisioterapia respiratória também não é aconselhável. Agora, o que eu preciso fazer, doutor, para esse paciente? Primeira coisa, hidratação. Hidratação eu vou precisar fazer, não vai matar ninguém. Hidratação nesse momento. Se tá com a saturação baixa, é lógico, eu vou fazer para ele oxigênio. É normal, gente. Eu vou fazer oxigênio. Você que entrou agora, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live nos seus grupos de quem você quer que aprove na prova do Revalida, aquela pessoa que você gosta, e no grupo dos seus amigos também, tá? Então, basicamente, você não pode fazer o que eu acabei de dizer agora, e hidratação e oxigênio é algo que você tem que fazer, é um dos pilares do tratamento da bronquiolite. Existem algumas pessoas que fazem inalação com solução salina. Não é algo assim que tá na cartilha do Ministério da Saúde. Mas na prática a gente termina fazendo, tá? Então, isso aí é o que eu quero trazer para você de bronquiolite.